Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Estão estudando? Espero. Exercício resolvido? Espero. Armáriozinho cheio de post-it? Espero. Vamos lá, cara. Juntos nós conseguimos aquela tão sonhada vaga aí na sua universidade, seu vestibular, seu Enem, sei lá o que você vai fazer. Sua prova. Beleza? Tranquilo? Então olha só, próximo tópico aí, próximo conteúdo, é a parte sobre diluição, como eu já havia comentado. Pensei que era reação, mas me confundi, às vezes a gente não olha o cronograma certo e fala besteira, beleza? Então, diluir, né? A gente já comentou alguma coisa, o que é diluição, né? Concentrada e diluída, beleza? Só que tem duas maneiras de você trabalhar ela diluída. É você colocar pouco soluto, certo? E muito solvente. Ou é você pegar uma solução concentrada, que tem muito soluto e pouco solvente, e acrescentar mais solvente. Porque você acrescentando solvente, lembra que é uma divisão, é massa pelo volume. Se a massa permanece a mesma e o volume, que é o meu denominador, está aumentando, a minha concentração vai o quê? Diminuindo. Por isso que quando você faz uma diluição, é só você pegar aquele tangue, aquele suco concentrado e colocar numa jarra e completar com água. Você estará o quê? Diluindo. Use desse argumento cotidiano para responder essas questões. É N vezes mais fácil. Tranquilo. É tirar mamão. Ok? Então, olha só. Diluição de soluções. Então, como o próprio nome está dizendo, é um método experimental que consiste em diminuir, como eu já havia comentado com vocês, ó, concentração vou colocar aqui, ó, M sobre V. A massa, ela permanece o quê? Constante. Agora, quando você faz uma diluição, é acrescentar mais água. E quando você acrescenta água, o teu volume aumenta. E se a massa é constante e o volume aumenta, a tua concentração tem que obrigatoriamente o quê? Diminuir. Certo? Ok? Então, essa seria a nossa representação aí. Então, a massa ela permanece inalterada, o volume é que aumenta pela adição de mais água, que é nosso solvente universal. Tranquilo, né? E essa seria a maneira de você trabalhar o conceito básico. Já citei para vocês várias vezes aí nas nossas aulas. Legal, né? Então, tá aqui a nossa representação, ó. Diluir é acrescentar mais solvente, água. Então, eu tenho uma certa massa aqui, que eu vou chamar de massa 1, que a gente chama de soluto. Só que aqui a massa ela vai continuar a mesma. Tudo bem? Tranquilo? Agora, você sabe que a concentração é a massa pelo volume. Se você isolar a massa, porque ela permanece constante, então a massa vai ficar o quê? Concentração vezes o volume. Como eu tenho uma situação de início e uma situação de final, eu uso 1 e uso 2. Do 1 significa que é o início e 2 significa que vai ser o quê? O final. Como eu apenas estou acrescentando solvente, e cuidado, hein? O volume que você vai acrescentar da água é o volume final menos o volume inicial que você já tinha lá dentro. Então, isolando a massa da primeira solução com a massa da segunda solução, porque elas são iguais, você vai resultar em o quê? Olha que bonito, certo? Em uma concentração que a gente vai chamar de concentração, né? C1V1 vai ser igual a C2V2, certo? Ó, isolando o soluto da primeira, vai ficar C1 vezes V1 é igual a massa 1. Aqui a massa 2, né, a massa 1 no caso, né, vai ser o C2 vezes o V2. Como elas são iguais, vai ficar C1V1 é igual a C2V2. Mas professor, aqui é M, beleza. Meu querido, tanto faz a nomenclatura se você usa concentração comum ou se você usa molaridade. O que vai mudar, como eu já falei para vocês desde o começo, é a unidade. Em vez de ser grama por litro, vai ser mol por litro, pronto. Mas vai ficar M1V1 é igual a M2V2. Eu decorei assim, com vai, convém. Min vai, min vem. Beleza? Ridículo, como eu já falei várias e várias vezes, coisas ridículas aqui. Mas então, às vezes, penetra lá na tua célula mais, teu neurônio mais fugido da face da tua cabeça. Certo? Ele grava. Você grava, na hora da prova você lembra, na hora que você lembra, você resolve a questão. Beleza? Então, diluição, C1V1,
C2V2. Certo? Min vai, min vem, convai, convém. Certo? Ou qualquer outra maneira que você vai colocar aí, né, de denominação de formulazinhas específicas aí para vocês. Beleza? Só que essa é em grama por litro e esta aqui é em mol por litro. Tanto faz. Beleza? Aqui, só para mostrar para vocês, né, as denominações que eu acabei de falar, ó, concentração é a massa pelo volume, mas é o número de mols pelo volume. Então, eu posso ter que o número de mols se mantém constante. Então, a minha concentração de início, praticamente igual, né? A minha concentração de início tem que ser igual à minha concentração final. Certo? Só que agora você está fazendo uma mistura daí. Aí você vai misturar várias soluçõezinhas presentes lá. Então, a soma do número de mols, né, de várias soluções, ó, aqui eu tenho o número de mols de 1, é tudo a mesma fórmula, tudo a mesma representação. Aqui eu vou colocar com o número de mols 2, e aqui vai ser a minha número de mols final. Ou aqui poderia ser a minha massa inicial, aqui a minha massa final. Certo? Então, aqui vai ficar M1V1, aqui vai ficar M2V2, aqui vai ficar M final, V final. Só que um mais o outro tem que ser igual ao final. Um mais o outro tem que ser igual ao final. Então, C1V1 mais C2V2 tem que ser igual a C final vezes V final. Por isso, as minhas unidades. Aqui, depende de cada um, né? Aqui eu também coloquei em, né, 1, 2, tanto faz. A maneira de representar é apenas somar essas soluções. Olha aqui, ó, uma questão. Ó. Assinale a alternativa que corresponde ao volume da solução aquosa de sulfato de sódio a 0,35 mol por litro. Então, eu tenho uma concentração que deve ser diluída por adição de água para obter um volume de 650 ml de uma solução. Então, ó, eu quero obter isso. Se eu quero obter isso, isso vai ser o quê? O meu final. Consequentemente, isso vai ser o quê? O meu inicial. Então, qual é o volume dessa solução que eu vou ter que diluir para que eu obtenha 650 ml de uma solução cuja concentração é menor? Então, eu vou ter que acrescentar mais água. Só que não está pedindo o quanto de água eu tenho que acrescentar. Eu quero saber o volume dessa. Já vou fazer outra pergunta para vocês. Essa questão é a melhor de todas. Então, olha só. Qual que é a fórmula que eu quero diluir? C1V1 é igual a C2V2. Mas esse dizinho está em mol por litro. Que se dane o mol por litro, cara. O que me importa é a concentração, é a formulazinha que você vai usar. Se é mol por litro, se é grama por litro, a unidade diferenciada para a mesma fórmula. Ponto. Beleza? Agora é só substituir, ó. A minha concentração inicial é 0,35. O volume dela que eu preciso para que eu obtenha uma concentração de 0,21 e o volume de quanto? De 650. Professor, não tem que transformar em litros? Não, a minha resposta vai ser em ml, ponto. Se eu quisesse em litro, eu transformaria em litro. Então, vai ficar 0,21 vezes 650, certo? Então, isso vai dar 0,35V1 é igual a 136,5. Então, V1 vai ser 136,5 dividido por 0,35. Então, dividido por 0,35, você vai encontrar um volume V1 igual a 390 ml. 390 ml, resposta correta, letra E. Agora eu pergunto, ó, olha que questão bacana. E se eu quisesse o volume de água? Eu tenho o volume inicial, que foi o 390, que eu acabei de calcular, e eu tenho o volume final, que é o 650. Essa diferença vai me dar o quê? O volume de água que eu vou acrescentar, certo? Porque eu coloquei a fórmula para vocês. Se ele pedisse o volume de água, é V2, que é o final, menos o V1. Então, teria que ser o quê? 390 menos os 650, ou 650 menos. Então, o volume de água seria de quanto? Seria de 260 ml. Certo? E olha que legal, eu não tenho essa alternativa, porque ele não está pedindo o volume de água a ser acrescentado para transformar a concentração de 0,35 mol por litro em 0,21 mol por litro. Ele só está pedindo o volume daquela solução. Então, eu tenho que fazer o que agora? Ó?
eu vou ter que pegar um recipiente, colocar 390 ml de uma solução 0,35 mol por litro e acrescentar aqui dentro quanto? 260 ml de água. Certo? Isso vai dar um volume total de quanto? De 650, cuja minha concentração caiu para 0,21 mol por litro. Esta é lógica. Essa questão resume toda a parte sobre diluição. Acredite você. Beleza? Eles podem fazer várias perguntas. Legal? Tranquilo, né? Próxima questão, ó. Para a realização de um experimento com o objetivo de avaliar a toxicidade de íon Cu+2 em uma solução aquosa, foi preparada uma solução padrão de concentração, ó, 2 vezes 10 a menos 3 grama por litro. A partir dessa solução, foram realizadas diluições com o objetivo de diminuir a concentração do íon. Para preparar 100 ml de uma solução, certo? De concentração 4 vezes 10 na menos 5 mol por litro de cobre+2, o volume da solução padrão a ser diluído, né, utilizado a ser diluído em ml deve ser igual a. Então, eu quero preparar 100 ml de uma solução com essa concentração, mas eu vou partir dessa concentração, ó. 2 vezes 10 menos 3 é mais concentrada do que 4 vezes 10 a menos 5. Então, como eu quero diluição, C1V1 é igual a C2 vezes V2. Qual que é a minha concentração de início? 2 vezes 10 na menos 3, certo? Vezes o volume dela que eu preciso, é igual a concentração é 4 vezes 10 na menos 5, vezes o volume que eu estou utilizando. Como eu quero ml, eu uso 100 ml. Então, aqui já podemos até mexer com alguma potência de 10, né? Ó, 2 vezes 10 na menos 3 vezes V1 é igual, ó, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Multiplicação, somos expoentes. Então, vai ficar 4 vezes 10 na menos 3. E 10 na menos 3 com 10 na menos 3, você corta. Olha como é fácil a matemática na química. Então, o volume vai ser 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 vai dar 2 ml. Qual seria a nossa resposta? Letra D. Agora, olha que legal. Deixa eu fazer um recipiente maior agora, ó. Eu quero preparar 100 ml. Então, o meu volume total aqui, ó, esse volume total tem que ser 100 ml. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 ml, isso aqui é 2 ml, da minha concentração 2 vezes 10 na menos 3 gramas por litro. E vou acrescentar o que aqui? 98 ml de água. Estão captando a mensagem? E se você acrescentar 98 ml de água mais 2 ml daquela concentração, eu vou ter 100 ml, que é meu total. Só que a minha concentração aqui, ela passa a ser quanto? 4 vezes 10 na menos 5 gramas por litro. Legal, né? Porque diminuiu bastante, né? Eu estou acrescentando muita água, de 2 ml para 98 ml. Então, a minha concentração passou de 2 vezes 10 na menos 3 para 4 vezes 10 na menos 5. Então, é uma grande diferença de diluição. Tranquilo? Beleza? Mais uma questãozinha aí, ó. As águas salgadas têm maior concentração de íons quando comparadas àquelas concentradas em água doce. O encontro das águas dos rios e do mar é o tempo que determinados íons permanecem no mar, podem ser um indicador de alteração antrópica causada pelo homem. Admitindo-se que a concentração média de íon sódio, Na, em água doce é de 0,23 vezes 10 a menos 3 mol por litro, e que o volume dessas águas lançadas no oceano planeta é de 3,6 vezes 10 na 16 litros ano. Pode-se estimar que em 78 vezes 10 na sexta anos de permanência de íon sódio na água salgada, a quantidade armazenada de matéria em mol
desse íon é aproximadamente. Então, ó, aqui eu coloquei questões, né, indiferente. Eu tenho uma concentração, certo? E eu quero saber o mol nessa quantidade de anos. Só que quando ele está lançado nessas águas, no oceano aqui, é de 3,6 vezes 10 na sexta litros por ano. Então, você tem que fazer uma regra de 3 aqui, ó, nem sei as alternativas. 3,6 vezes 10 na 16 litros em um ano. Só que eu tenho 78 vezes 10 na sexta anos. Quantos litros eu estarei jogando? Então, nós vamos ter que fazer a conta, ó, 78 vezes 3,6, isso aqui vai dar um volume de 280 aproximadamente, 0,8 vezes 10, ó. Aí você soma a potência de 10, está multiplicando. 16 mais 6 vai dar 22. 22 litros nessa quantidade de anos. Bom, vamos lá, o que ele está me dando? Ele quer saber o mol agora, certo? Só que a minha concentração aqui em cima não é 0,23 vezes 10 na menos 3 mol em cada litro? Então, certo? É o que nós precisamos analisar dentro do contexto. Então, 0,23 vezes 10 na menos 3 mol eu tenho em litro. Como são 280,8 vezes 10 na 22 litros, quantos mols você realmente vai ter lá dentro? Então, eu vou ter que multiplicar 280,8 vezes 0,23. Isso aqui vai dar o número de mols igual a 64 aproximadamente vezes 10. Agora, a multiplicação você soma, né? Vai dar quanto? 10 na 19, o quê? Mol. E aí, aonde que eu tenho essa resposta? Nenhuma delas aí, né? Certo? Ó, porque está em uma casa apenas. Então, vou ter que transformar, ó, 64 para 6,4 vezes. Se eu estou diminuindo o meu número, eu aumento a potência de 10, ó, 20 mol. E 6,4 aproximadamente quanto? 6,5 vezes 10 na 20 mol. Beleza? Essa é lógica, você montar a regra de 3, saber a denominação, saber o que ele está pedindo, ler, interpretar. Certo? O pessoal de português aí nos ajude, mas muito obrigado quando você faz a interpretação adequada. Beleza? Bora mais uma lá, ó. Um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas com concentração máxima de 10 na menos 4 mol por litro. Ele dispõe de um frasco da substância aromatizante, uma solução hidroalcoólica, o aluno já fica desesperado, com concentração 0,01, ó. Opa, 0,01 é maior concentração. Então, essa solução ela é concentrada do que 10 na menos 4. Para preparar uma amostra de 0,5 litros do novo perfume, contendo o aroma de frutas na concentração desejada, qual era a concentração máxima desejada? 10 a menos 4. O volume da solução hidroalcoólica que o químico deverá utilizar será igual a... Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando uma solução concentrada em uma solução diluída. Consequentemente, C1, professor, mas é mol por litro. Beleza, se é mol por litro, vamos usar o M1V1 é igual ao M2 vezes V2. Concentração inicial, quanto que é? 10 na menos, vamos usar a potência de 10, né? 10 na menos 2, ó, 10 menos 1, 10 menos 2. 10 na menos 2 vezes o volume dessa solução, então V1, para transformar ela em 10 na menos 4, certo? Vezes o volume final, que é de quanto? 0,5. Não, olha a resposta agora, ó. Ele quer ml. Então, 500 ml. Já fazemos direto a nossa potência de 10 correr. E olha como é fácil aqui, ó. Deixa eu fazer. 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado.
certo? Então, 10 na menos 2 vezes V1 é igual 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4, vai ficar 5 vezes 10 na menos 2. E 10 na menos 2 com 10 na menos 2, você corta. Então, o meu V1 vai ser o quê? 5 ml. Qual será a nossa resposta? Letra A. Legal? Beleza, né? Então, muita calma, muito tranquilo. Não é um tópico difícil, não. O problema é que é muito difícil deles cobrarem isso. Agora, quando cobra, quando o professor não dá muita atenção, vamos dizer assim, dilição é acrescentar solvente, e não mostra a maneira de você trabalhar essa dilição, o aluno se perde. Aí perdeu uma questão, quantos concorrentes passaram na sua frente? É assim que tem que pensar. Então, dilição C1V1, C2V2, M1V1, M2V2. Acrescenta, concentração, faça a interpretação adequada e destrua a questão de dilição. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.